Seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, juntar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida, tá? Muito bom ter você aqui conosco. Cada vez que eu tocar um outro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, jogar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, juntar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, de honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Amém. Que esse possa ser o desejo de cada um de nós, né? Que todos nós possamos desejar servir ao Senhor, né, com toda a nossa alegria, com todo o nosso ser, com todo o nosso viver, que todos nós possamos estar sempre dispostos, né, a servir aí o nosso Deus. Tá? Que bom que você está aqui conosco, seja muito bem-vindo, que você possa ter um dia especial na presença do Senhor, tá? Vamos juntos estar aqui hoje participando do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você nesse momento já para nós estarmos juntos, né? E dar aquelas saudações, né? Como de costume, aos nossos irmãos
que já chegaram aqui para participar da nossa live. Tem vários irmãos que já estão conosco aqui, né? Deixa eu saudar aqui os irmãos. Hebe já está conosco, né? Dizendo que está lá na igreja também, né? Para estar com os irmãos. Minha esposa também, Deus abençoe. Adriano Brunelli, Maria do Carmo, né? A Esther também, Deus abençoe suas vidas. A irmã Elda também já está conosco. A Núbia também sempre com a gente aqui, né? Denilson, né? Amigo lá do Brunelli, sempre participando conosco também. Sejam todos bem-vindos. Maria Eduardo Oliveira também, Deus abençoe sua vida. Nossa irmã Wanda, né? Deus abençoe, irmã Wanda, irmão Pedro, irmã Vitória, seja bem, tudo seja bem com vocês aí. Nossa irmã Maria Rita também, Deus abençoe, juntamente lá com o Jorge, né? Que tudo esteja bem com vocês. A irmã Vanilda também já está conosco, que bom, né? Os irmãos hoje chegaram bem rapidinho, né? Irmã Vanilda, Deus abençoe a irmã. A irmã Marisa também já está com a gente, a irmã Neia, Deus abençoe, muito bom dia. Denilson está aqui, né, elogiando aqui o louvor, né, essa música tem o título Meu Querido, Paulo César Baruch, né, eu escolhi ela para a gente começar a nossa escola bíblica de hoje, justamente pelo fato dela ter alguma coisa a ver com a mensagem, né, com a reflexão, com a escola bíblica dominical que nós vamos ter hoje, tá? Então, por isso nós começamos com essa música. Hoje o título da nossa lição é Avivamento e Serviço, né? Então tem tudo a ver, né, com aquilo que nós estamos falando, né? Bom dia para a Nádia, bom dia também para a nossa irmã Ana Cláudia, né, que está sempre junto lá com a Heber. Deus abençoe a irmã Ana Cláudia, nossa irmã Patrícia Monteiro também, seja bem-vindo, Deus abençoe você, juntamente com o David, com toda a família aí. Brunelli também está conosco, Deus abençoe. A irmã Zeli também, ontem irmã Zeli e irmã Isaías completaram aí um ano de casamento, né? Creio que foi um dia muito especial, que bom tê-los aqui conosco também, Deus abençoe a vida de vocês. Também Letícia, né, Camis, que já estão conosco também, lá, meus filhos, né? Deus abençoe. A irmã Ana Cláudia aqui está desejando um bom dia para todos, bom dia para você também, Ana, que tudo esteja bem, Deus abençoe a todos vocês, né? Que bom tê-los aqui conosco, né, para nós estarmos juntos aqui nesse, né, estudo dessa manhã. Aí eu, como dou aquelas orientações sempre de início, né, para que você possa estar usando esse tempo de forma exclusiva, até tá, de alguma maneira, né, tá focado aqui na nossa escola bíblica, não fica vendo outras coisas não, para você ficar bem atento, né, àquilo que a gente vai dar aqui, para esse tempo ser um tempo produtivo e relevante para você, tá? E aí compartilhe também já o link dessa transmissão com seus contatos, com seus grupos de WhatsApp, né, fazendo um convite para eles virem participar conosco da nossa escola bíblica dominical dessa manhã, tá? E lembramos, né, como o Heber também já até colocou aí, que acho que ele colocou no grupo lá de WhatsApp da igreja também, né, que ele está com os irmãos lá na igreja, aqueles irmãos que precisarem passar lá na igreja por algum motivo, né, para deixar alguma contribuição, de repente você quer pegar a sua revista, ele está lá à disposição dos irmãos para poder atender os irmãos, recebê-los lá com o maior carinho, maior cuidado também, e atender os irmãos lá que querem deixar suas contribuições, tá bom? Então até às 10 horas teremos alguém lá na igreja para atender você. Quero começar, ou dar continuidade, na verdade, aí à nossa escola bíblica dominical nessa manhã, agradecendo a Deus pelos aniversariantes. Nós temos aniversariantes nessa semana, né? Essa semana já vai ter também os primeiros dias do mês de julho. Como o tempo passa, né, meus irmãos? A gente nesse período tem até perdido um pouquinho aí a noção, né, do tempo, né? Porque as coisas vão passando assim, tão simultaneamente, são uma carga de informações tão rápidas, né, que a gente até se perde quando pensa que não, já estamos chegando no final de mais um mês, né? Então, nessa semana, né, hoje é dia 28, nós vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana, e aí, como eu disse, já vamos agradecer também pelos primeiros aniversariantes da semana no mês de julho, né?
Então deixa eu ver aqui os aniversariantes do restante aqui do mês de junho. Primeiro aqui o mês de junho, dia 29, né, vai ser amanhã. Nós vamos ter aqui 2 aniversariantes, né? Primeiro, Ana Vitória, né? Será que vai ter um bolinho aí para Ana Vitória, Vânia? Né? Mas vai ter uma celebração, sem sombra de dúvida, apesar de não estar podendo junto, né? Vai ser um dia muito feliz para Ana Vitória amanhã, né? Dia 29, então Ana Vitória seja abençoada pelo Senhor, que Deus te dê muitos anos de vida, tá bom? Também amanhã vai fazer aniversário de casamento o Alex e a Grace, né? Que Deus abençoe também o casamento de vocês, né? Que o casamento de vocês, né, possa ser para sempre, né? Que Deus abençoe o casamento e o lar de vocês, né? Para que vocês sejam firmados sobre a rocha e aí ser um exemplo para a família de vocês. E no dia 1º, tá aqui, né, o netinho da Noêmia, né? O Gustavo. O Gustavo vai fazer aniversário, né? Tá lá em Londrina, filho do Leandro, da Cris, vai fazer mais um aninho de vida, né? Deus abençoe grandemente aí a vida do Gustavo, né? Que ele possa também ter aí um dia especial, vai ser no dia 1º, né? Pelos meus, né, cadastros aqui, né? Nós temos esses aniversariantes, né? Lembrando que nós estamos aí na primeira semana de julho, né? E até o dia 3, né? Até o dia 3, o dia 4, que é sábado, né? Então, pelo meu cadastro aqui são esses aniversariantes, mas você que está participando conosco, né? Que está fazendo aniversário também, tá? Deus abençoe aí a sua vida, para que você possa estar aí tendo uma semana também abençoada, tá bom? Vamos orar então, agradecendo pelos aniversariantes. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede, de forma especial, ó Deus, essa oportunidade que nós temos de poder estar aqui agora, meu Deus, juntos, reunidos, mesmo à distância fisicamente, mas em comunhão uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá os recursos que precisamos para nós podermos estar juntos, apesar da distância. Também queremos nessa oportunidade, ó Pai, expressar ao Senhor a nossa gratidão, ó Deus, pelo dom da vida, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que temos feito. E é verdade, meu Deus, o Senhor tem cuidado, tem nos dado segurança, tem sido a rocha de sustentação das nossas vidas e nós te louvamos por isso. E, portanto, queremos agradecer ao Senhor pelos nossos aniversariantes dessa semana. Te louvo, ó Deus, pela vida da Ana Vitória, que vai completar mais um ano de vida amanhã. Ó Deus, esteja sobre a sua vida, cuida dela. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, a sua vida, que a cada dia ela possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Também te agradecemos, ó Deus, pelo Alex e pela Grace, que vão completar amanhã também mais um ano de casamento. Abençoe suas vidas, meu Deus, fortaleça o casamento deles, que eles possam estar firmes na presença do Senhor. Também, meu Pai, o Gustavo, que vai completar um aninho de vida, mais um aninho de vida no próximo dia 1º, meu Deus, esteja sobre a sua vida, abençoe ele, ó Deus, seus familiares, ele e seus pais lá em Londrina, Pai, Leandro, a Cris, abençoe-os, ó Pai, que eles tenham uma semana também feliz na presença do Senhor. Também te agradeço por todos os outros aniversariantes que estão conosco, ó Pai, nessa manhã, que familiares nossos, ó Deus, que estão completando mais um ano de vida, que o Senhor possa abençoar cada um deles, que eles tenham uma semana na Tua presença, apesar de tudo isso que está acontecendo, que seja uma semana feliz, alegre, meu Deus, que seja uma semana de celebração. Sabemos que temos enfrentado um tempo complicado, mas isso não nos impede de termos a alegria do Senhor. E que essa alegria possa inundar os corações, as vidas, as famílias de todos os aniversariantes dessa semana. É a oração que eu te faço agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe então, né, aos nossos aniversariantes, que vocês possam ter aí, né, uma semana de paz, uma semana na presença do Senhor. Deixa eu aproveitar aqui para continuar aqui saudando mais irmãos que chegaram na nossa live aqui depois que eu fiz as primeiras saudações, né? Tem aqui a Márcia Silveira, Deus abençoe, né? Participando conosco, a gente vê de vez em quando a irmã participando conosco, Deus abençoe a sua vida, né? O Heber está lembrando aqui que tem revista lá para os irmãos
passarem lá e pegar. Né? Uma saudação para o meu irmão Sid Clay, né? Juntamente com a Líbia, as crianças lá em São Paulo também sempre participando com a gente, né? Deus abençoe, tá? Que vocês possam estar bem aí, né? E que tudo possa estar bem aí com toda a família, né? O Denilson está lembrando aqui que a esposa dele vai fazer aniversário na terça. Já agradecemos aí pela sua esposa, né? Pelos aniversariantes que estão conosco aí. Então, que as bênçãos de Deus estejam aí sobre a esposa do Denilson. Faltou colocar o nome da esposa aqui, tá, Denilson? Depois você interage aí, coloca o nome da esposa. A Neia também está citando aqui, né? Dia 2, minha neta Laura faz aniversário. Também agradecemos, né, pelo aniversário da Laura. Deus abençoe grandemente aí a vida da Laura, tá? Que ela possa ter um dia muito festivo, né? O dia 2 aí seja um dia muito especial para a Laura, né? Como é neta, deve ser chamada de Laurinha, creio eu, né? Mas Deus abençoe aí a vida da Laura, neta da irmã Neia, né? Também bom dia para o Rafael, para a Kíssera, que estão conosco aí, que chegaram. Deus abençoe a vida de vocês, né? Como eu tenho sempre dito, né? Que vocês possam ir, na medida do possível, interagindo conosco. E a gente vai assim caminhando, né? Agradecendo sempre a Deus. Bom, deixa eu fazer aqui o momento da nossa campanha da leitura da Bíblia, tá? Então quero destacar para você aqui o livro de Ezequiel, que é o livro que nós estamos lendo, né, nesse período. E aí eu destaco para você um pouquinho o contexto de Ezequiel e trouxe aqui um texto também para a gente destacar na leitura da próxima semana. Essa semana você vai estar lendo do capítulo 8 até o capítulo 19 do livro de Ezequiel, tá? E aí a gente lembra o livro de Ezequiel do que ele trata, né? Onde ele estava. Então Ezequiel é um profeta que estava profetizando ao povo, né, do Senhor, o povo de Israel, o povo de Judá, que já estava na Babilônia. Eu disse para os irmãos na semana passada, no domingo passado, que ele foi contemporâneo de Jeremias e de Daniel, né? Esses profetas, esses grandes profetas aí do Antigo Testamento, eles viveram em épocas bem parecidas, tá? Só que Jeremias, ele profetizou antes do cativeiro babilônico, e Daniel e Ezequiel foram profetas do cativeiro, em regiões diferentes, mas profetas durante o cativeiro. Enquanto Ezequiel estava profetizando o primeiro grupo de israelitas que foram levados para a Babilônia, né, mesmo antes da queda, então Ezequiel estava com esse grupo já profetizando, já lá no cativeiro. Depois, Daniel também vai ser ainda muito jovem, levado para o cativeiro também na Babilônia, e lá vai acontecer as suas profecias. Então, nós estamos nesses dias lendo o livro de Daniel, e o livro de Daniel, como eu disse, são profecias do profeta, o livro de Ezequiel, melhor dizendo, né, são profecias de Ezequiel já para o povo dele lá no cativeiro. E você deve ter observado que essas profecias elas vêm através de várias visões simbólicas que Ezequiel teve, né, da parte de Deus, e elas tinham um significado para mostrar, né, o que estava acontecendo com Deus, com o povo de Deus, para ensinar o povo, né, que o povo precisava do arrependimento, que tudo aquilo era consequência dos pecados do povo. Então essas visões, esses símbolos, você vai ver vários símbolos, várias figuras aqui nessas visões de Ezequiel, e como eu disse, elas têm uma explicação, elas não são literais. Ele teve essas visões, e essas visões eram mensagens que Deus estava trazendo a Ezequiel, para que ele então pregasse essas mensagens para o povo de Deus, como eu disse, estava no exílio, estava no cativeiro babilônico. Tá? Então, enquanto Daniel estava sendo levado para outra região, Ezequiel já estava profetizando aos exilados que tinham ido na primeira leva, também numa outra região da Babilônia, tudo da Babilônia, tá bom? E Jeremias ficou para trás, né? Jeremias ele ficou lá com o povo, com os remanescentes que permaneceram em Jerusalém durante aquela guerra que devastou a cidade e levou o povo para o cativeiro babilônico. E aí depois Jeremias foi levado pelos seus contemporâneos para o Egito. Os últimos dias de Jeremias foram lá no Egito, né? A tradição judaica diz que ele continuou pregando lá, mas não há escritos bíblicos a respeito disso, apenas informações extra-bíblicas de que ele continuou pregando aqueles que foram refugiados lá para o Egito. Então, daqui para frente a gente vai ver muito aí a ação de Ezequiel
e depois, posteriormente, de Daniel. Como eu disse, ambos estavam no cativeiro babilônico. E eu separei para destacar aqui na próxima leitura que você vai fazer de Ezequiel, como eu disse, do capítulo de número 8 até o 19, essa vai ser a sua leitura dessa semana. Eu separei aqui o capítulo 11, a partir do verso de número 17 ao verso 20. Tá? Então eu vou ler para você aqui apenas o destaque da semana, né? Você vai ver aqui vários temas nessa semana, né? Como a morte dos idólatras, né? A idolatria do templo. Veja só coisas que estavam acontecendo. O capítulo 10 fala sobre a glória de Deus que se afasta do povo porque o povo errou, o julgamento dos líderes de Israel, que é o capítulo que eu vou destacar aqui, né? Fala sobre o símbolo do exílio, a condenação dos falsos profetas. Lembra que eu mencionei muito no livro de Jeremias a ação assim ruim dos falsos profetas que contribuíram para que o povo fosse para o cativeiro. Mais um capítulo aqui, o 14, falando sobre a condenação dos idólatras, né? O julgamento de Deus. A Jerusalém como uma videira inútil, aí um símbolo, mais um símbolo, a alegoria da Jerusalém infiel, daquela Jerusalém que errou, que pecou. O capítulo 17 também traz ali uma figura, o 18 fala sobre a consequência para aquele que pecar, né? Que aquele que pecar morrerá. E aí a figura principalmente voltada para a aplicação voltada para a morte espiritual. O capítulo 19 fala aqui sobre o lamento pelos príncipes de Israel, né, porque foram levados aí para o cativeiro e passaram. A partir desse tempo, Israel não tem mais autonomia, meus irmãos. É bom lembrar desse detalhe, que a partir do momento que Israel vai para o cativeiro babilônico, Israel não volta a ter sua autonomia até na nossa era recente, em 1948. Isto é aí, faz as contas, né? 48 são o que? 72 anos, mais ou menos? Acho que isso, né? 72 anos, né, de diferença de nós aqui, né? Há 72 anos atrás é que Israel volta a ter o seu Estado independente. Olha só quanto tempo. Então faz as contas, desde o ano 586, 586 antes de Cristo, até 1948 depois de Cristo. Isso vai dar aí cerca de 2.400, quase 2.500 anos de história, ou mais de 2.500 anos de história, na verdade, em que Israel ficou sem a sua independência, ficou sem um Estado, um país. Tá? E aí agora na nossa era recente, como eu disse, em 1948, é que foi reconhecido novamente a autonomia do Estado de Israel. Olha quanto tempo! Olha quanto aqueles erros, aqueles pecados, né, aquelas mazelas que o povo fez, a desobediência, o afastamento de Deus, trouxe para o seu povo, né, a partir daquele tempo, de 586 a.C. a 1948 depois de Cristo, um tempo sem autonomia nenhuma. E agora são um país forte, você tem acompanhado nas redes sociais, né, que ali onde Israel está, ninguém gosta dele, mas ele está ali como uma potência. Israel hoje é uma potência mundial. Com pouco tempo de independência já se tornou uma das potências mundiais. Então esse é um panorâmico aí da nação de Israel, desde aquele período de Ezequiel até agora. Foi só em 1948 que eles voltaram a ter sua autonomia. E deixa eu ler então aqui Ezequiel capítulo 11, a partir do verso de número 17 até o verso 20, que foi, como eu disse, o texto que eu citei para você. Nos diz assim então a palavra do Senhor: portanto, diga, assim diz o soberano, o Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Que texto, né? Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis.
Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Que palavra, né? Então veja bem que Ezequiel estava profetizando no cativeiro e lá ele estava animando o povo, dando ao povo esperança. Ao contrário do que muita gente faz hoje, né? A gente vive nessa pandemia aí, no meio de pessoas que espalham o caos, né? Principalmente a mídia, tá? Por isso eu tenho sempre dado a orientação para você tomar muito cuidado com a mídia, né? Que infelizmente a nossa mídia, ela não é uma mídia isenta, não é uma mídia que realmente promove o bem-estar, ou que tem essa preocupação, uma mídia muito comercial, ela quer vender notícia. Não é todo mundo, mas uma boa parte quer fazer isso. Tá? Então, tenho até aconselhado você procurar mídias independentes, como você tem um acesso da internet hoje, tenha lucidez. Então, num tempo em que a gente vê muitas pessoas como profetas do caos, seja um profeta da esperança. Ezequiel estava sendo ali naquele período um profeta da esperança. Então ele estava profetizando para que o povo tivesse esperança de retorno do cativeiro, e isso aconteceu. O povo voltou do cativeiro para a sua terra 70 anos depois. Tá? A autonomia de governo, né? A autonomia deles, a independência deles é que foi agora em 1948. Eles só voltaram a ter uma terra independente, com o governo deles, com autonomia e liderança de próprio Israel, agora em 1948. Desde o tempo em que eles voltaram da Babilônia, que foi em 516, se eu me lembro bem, né? Pouco depois ali do ano 500, em que eles voltaram do cativeiro babilônico, tá? E aí eles não tiveram mais uma autonomia de governo, eles eram colônia. Eles passaram a ser colônia, né, primeiro dos persas, depois dos gregos, macedônios, depois dos romanos, e por aí foi, né? Durante muito tempo Israel não teve uma autonomia política. Como eu disse, só foi ter um Estado reconhecido agora em 1948. Então, muito tempo sem a sua autonomia política, embora naquele período, já 70 anos depois do cativeiro, eles voltassem para a sua terra, mas voltaram ainda como uma colônia, como um povo subordinado, sem nenhum tipo de autonomia. Tá? Mas Deus, né, cumpriu a sua promessa, tirou o povo do cativeiro, fez com que o povo voltasse do cativeiro babilônico, para que eles pudessem estar então na sua terra outra vez, mesmo como colônia, mas estiveram na sua terra. Então, o que isso nos ensina? É a mensagem de sempre, de praticamente todos os domingos aqui com relação à nossa campanha de leitura da Bíblia, a obediência. Precisamos ser pessoas obedientes ao Senhor se quisermos ser pessoas bem-sucedidas, tá bom? Então, obedeça a Deus, tenha o temor do Senhor. O que faltou no povo naqueles dias trouxe juízo, trouxe consequências. Seja obediente ao Senhor e Deus abençoará a sua vida. Bom, dando sequência aqui, nós vamos partir para a nossa escola bíblica dominical, para o nosso estudo, né? O restante do tempo aqui, vamos para o nosso estudo. Revista Avivamento Social. Hoje nossa lição será o avivamento e o serviço, tá? Então, abra a sua revista aí, na lição, né, falando sobre o avivamento e o serviço. Você que tem a sua revista, a lição 10, tá? A lição de número 10, então vamos ler aí a nossa revista. Deixa eu só dar um bom dia aqui para os irmãos que chegaram, né? Depois deixa eu ver se eu consigo aqui localizar a partir da onde os irmãos já chegaram. Tem várias pessoas que já chegaram aqui, né? O Denilson está lembrando aqui o nome da esposa, Marise, tá? Então, parabéns, Marise, pelo seu aniversário nessa semana. Deus abençoe. Também está destacando aqui o propósito de Ezequiel, incentivar os exilados a permanecer no Senhor, é verdade, né? Também aqui saudar a irmã Silva, o irmão Paulo, né, com a família aí. Deus abençoe vocês, né? Espero que vocês estejam bem, mesmo depois daquele baque que vocês aí tiveram. A irmã Maria do Carmo também passou por algo parecido. Deus abençoe vocês. Bom dia também para a irmã Mônica Benevenuto, juntamente aí com o Davidson, também os seus filhos. Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos aí então partir para a nossa lição, tá? Depois de ter saudado, acho que já saudei todos os irmãos que chegaram, né? A Marines também está chegando aqui, né? Deus abençoe você também, né? Está falando aqui que a irmã Laura está assistindo lá em Vitória. Um abraço aí para nossa irmã Laura, saudade da irmã, né? A gente só tem feito contato com a irmã por celular mesmo, né? Que bom ter a irmã participando. Seja
bem-vinda, tá, minha irmã? Participa sempre, tá? Hoje, 6h30, tem o culto, entra lá de novo também aqui no nosso Facebook. Obrigado aí, Marina, por dar esse apoio aí para a irmã Laura, para ela poder participar junto com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Um grande abraço aí, né, para todos vocês aí que estão em Vitória, tá? Deus abençoe grandemente aí a vida de vocês, tá bom? Vamos então para o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. O texto básico aqui é o texto de Mateus, no capítulo 20. Então você abre a sua Bíblia, você que gosta de nos acompanhar aí através da leitura da Bíblia, abra aí em Mateus capítulo 20, versículo 28. Quero destacar aqui o texto, né? Como eu disse, o tema é avivamento e serviço, tá? Por isso até colocamos aquela música no início, né? O meu querer, né? Que o nosso querer possa ser querer ser Jesus para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Bom, vamos ao texto básico aqui, Mateus 20, verso 28, que nos diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vou repetir aqui. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quem é esse Filho do Homem aqui? É Jesus. Ela é uma expressão utilizada para falar a respeito do Senhor Jesus, como aquele Filho do Homem, o Filho, o descendente de Adão, que veio para mostrar o ser humano perfeito. Embora sendo Filho do Homem, nascido de uma mulher, ele também veio para demonstrar o que é um ser humano perfeito, as qualidades, as características de um ser humano realmente perfeito. Por isso, era uma expressão utilizada para fazer referência ao próprio Jesus, Filho do Homem. E aqui está dizendo que ele não veio para ser servido. O que nós imaginamos? Poxa, o próprio Jesus, sendo Deus tomando forma de homem, deveria vir aqui para ser servido, não é verdade? Mas ele está dizendo que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então nós inauguramos aqui a nossa lição, o nosso estudo sobre serviço, dizendo que o próprio Senhor nos deu o exemplo de que ele veio para servir e não para ser servido. E eu e você, o que estamos fazendo diante desse grande exemplo para nós? Se o próprio Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, veio para servir, nós não podemos ser diferentes, sem sombra de dúvidas, tá? Agora, a gente vai aprendendo nessa questão do serviço que algumas pessoas, na verdade, o ser humano ele tem uma inclinação natural para buscar o destaque. Isto é, ele quer se destacar. Inclusive, às vezes, até na igreja, tem gente que, às vezes, ele vai só se querer uma função que ele tenha destaque, que ele apareça, que as pessoas o enxerguem, que vejam, que ele possa estar lá na frente. Tem gente que já não gosta disso, Tem gente que já quer ficar o quanto mais nos bastidores, melhor. Mas mesmo aqueles que servem lá na frente, como eu que estou lá na frente sempre pregando para os irmãos, estou agora aqui numa mídia, numa rede social pregando, não posso ter o desejo de querer me destacar, de se sobressair, de achar que por conta disso eu sou melhor do que os outros. Tenho que ser um cooperador de Deus, uma pessoa com atitude de servo, de humildade. É o que o Senhor Jesus nos ensinou. E ele fez isso com a sua vida, com o seu ministério. Enquanto as pessoas achavam, até o seu próprio povo, achando que ele poderia vir para ser um rei e exigir o serviço, o destaque, ele veio como um rei que entrou na sua cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, da forma mais humilde possível, mas serviu a todos que iam até ele curou, ele libertou, ele trouxe a mensagem, ele alimentou as pessoas, ele acalentou o coração das pessoas com as suas palavras, ele orou pelas pessoas e entrou em Jerusalém num jumentinho de forma humilde e aí deu a sua vida pelas pessoas. Esse é o exemplo de serviço do nosso Senhor Jesus. O chamado de Jesus nos leva à direção oposta do destaque, tá? Muitos pensam que por serem servos de Deus terão mais dinheiro, projeção que os demais. Você sabe que tem gente que vai para o ministério por conta disso? Tem gente que vai para o ministério por conta disso. São
aqueles que a gente chama de, vamos pegar aqui da minha classe, né, os pastores, né? Ou classe não, dos meus colegas, né? Tem pessoas em denominações que vão, né, e são pastores profissionais, isto é, ele encara isso como uma profissão e não como uma missão, como um ministério. E aí ele pensa que naquilo ele tem que fazer uma carreira para ganhar dinheiro, projeção, destaque. Esse é o primeiro passo para uma queda, tá? A humildade deve se antecipar, na verdade, aí ao nosso trabalho. Como pastor e qualquer outro dom, qualquer outro ministério que o Senhor te dê, lembre que isso é para servir, tá? E não para te trazer destaque. Cantores que às vezes querem o destaque para si mesmo, embora falem de Jesus, cante sobre Jesus. Tá? Eu estou falando aqui, gente, de exceções, tá? Não estou dizendo que é todo mundo assim. Nós temos muita gente boa servindo nas igrejas batistas, outras denominações também, muitos cantores aí, gente boa, realmente pregando, anunciando o evangelho com o dom que Deus deu para eles. Mas a gente tem que ter cuidado, porque existem muitas pessoas nas nossas igrejas, nas nossas denominações aí evangélicas, querendo holofotes com o trabalho que Deus tem dado a oportunidade dele realizar. E com isso a gente tem que ter cuidado, tá? E aí em vários ministérios, tá? Tem muita gente que é assim. O avivamento espiritual é um chamado para trabalhar para Deus e para o próximo. É verdade. Como alguém pode dizer que é uma pessoa avivada espiritualmente se não se dispõe a servir? Tá? Se não quer servir, tampouco também vai olhar as pessoas de cima para baixo. O que é isso? Tem muita gente que às vezes está na igreja e pela função que ele tem, ele já começa a olhar os outros membros como fosse assim, de uma classe abaixo da dele. Não, eu estou na liderança da igreja, então eu sou uma classe diferenciada, eu estou, como o pessoal diz, eu sou a nata da igreja, né? Estou por cima. Esse é um pensamento equivocado. Se você, né, tem um dom e tem utilizado esse dom, utilize para servir. E olhe as pessoas de igual para igual. Você não precisa olhar elas, né, nem de baixo como inferior, mas também não precisa olhar ela de cima para baixo. Olhe ela de igual para igual, como Jesus fazia. Jesus trazia as pessoas para olhar para elas de forma igual, ele se colocava no lugar delas. Então isso era olhar as pessoas de igual para igual. Se eu e você servirmos ao Senhor assim, seremos pessoas obedientes, tá bom? Não fique achando que por você ter algum dom, alguma coisa que te torna uma pessoa que serve, tá? Não pense que isso vai tornar você alguém maior do que os outros, tá? Somos pessoas salvas por Jesus, somos pessoas que devemos sim exercer o nosso dom para podermos servir as pessoas. Crentes cheios do Espírito são pessoas quebrantadas e humildes. É verdade. Tome cuidado com isso. A partir do momento que você tiver um dom de Deus para a sua vida, para você servir, uma boa, né, habilidade, não pense que isso te tornou maior do que o seu irmão, do que o seu próximo, tá? Se você fizer isso, você vai estar servindo de forma equivocada, com uma motivação que não é a motivação de Deus. Uma coisa interessante, quando a nossa fé é despertada, nós logo queremos nos apresentar para servir. Me lembro muito bem da minha conversão. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, né, das vezes que eu queria sair para pregar, eu tinha aquela motivação, é aquilo que nós falamos do primeiro amor, que muita gente perdeu, e aí acaba desistindo, ficando pelo caminho. Se você perdeu esse primeiro amor, peça ao Senhor que renove isso dentro de você, tá? É aquele desejo de servir, de fazer as coisas na igreja, de fazer as coisas para Deus, de evangelizar, de levar pessoas a Cristo, de falar de Jesus para a família. Quanta coisa boa que muita gente deixou pelo caminho, tá? Peça a Deus que te ajude a fazer de forma diferente. Billy Graham, nosso saudoso pastor Billy Graham, norte-americano, pregador, né, batista, um evangelista nato, né, que nós costumamos dizer. Ele disse uma frase, né, uma expressão bem interessante que eu quero recitar para você aqui, está na nossa revista. Ele disse assim: é perda de tempo procurar por poder que não tencionamos usar.
poder de oração sem orar, força para falar de Cristo sem fazê-lo, poder para ter santidade sem tentar viver uma vida santa, graça para sofrer sem querer tomar sobre si a cruz, poder para serviço sem servir. É o que ele falou. Muita gente ora pedindo as coisas para Deus, mas não quer usar. Poder que você pede a Deus é para quê? Para fazer você maior do que os outros crentes? Tem muito crente que está usando isso. Ele quer o poder que Deus pode dar para ele, mas para ele ser maior do que os outros. Pensamento equivocado. O poder, né, os dons, todo o presente que Deus te der é para você servir. Como Jesus. Tá? A palavra do Senhor nos diz nas cartas de Paulo, tenhamos o mesmo sentimento que Jesus, que se humilhou para se tornar um de nós e nos salvar. Tá? O ponto 1 fala da teologia do serviço, né? Nem todas as pessoas fazem as mesmas coisas pelas mesmas razões. Então está falando aqui sobre, né, a diferença dos dons e também da motivação de cada um. Na Bíblia Sagrada encontramos então essa teologia do serviço. Aqui tem alguns pontos que eu quero destacar para poder ser objetivo para você. Primeiro ponto aqui, que nós aprendemos na Bíblia sobre serviço. De acordo com Gênesis capítulo 2, aí os textos que eu for citando, não dá para a gente ler todos aqui, eu li apenas o texto básico, tá? Mas você vai aí depois lendo, depois revisa aí a gravação e vai lendo. Tá? Então Gênesis 2, versículo 15, diz que nós fomos criados para servir, para glorificar a Deus, para servir ao Senhor. Fomos criados por Deus para servir a Ele. É verdade. A Bíblia nos ensina sobre isso. Todo mundo que, no Antigo Testamento, por exemplo, que o Senhor concedia naquela época a possibilidade de ter o Espírito Santo, era para servir. E depois, na época da igreja também, o Senhor nos deu o seu Espírito para servir. Jesus veio para servir. Então a Bíblia fala sobre serviço. Nós fomos criados para servir. Deus nos criou para servir. Não é verdade? Antes de entrar no próximo ponto aqui, um bom dia para a irmã Suzana também, com a sua família. Está saudando todos aí. Deus abençoe, irmã. Estamos aí na lição. Abra a sua revista aí, minha irmã. Segundo ponto aqui da teologia, né, isso é dos estudos, né, da Bíblia falando sobre serviço, é que fomos salvos para servir. Efésios 2, de 8 a 10, nos fala sobre isso. Nós somos salvos pela graça do Senhor, é um presente. Graça é isso, é um favor imerecido. É um presente de Deus para nós. E aí nós somos salvos para quê? Para fazermos as boas obras. Para que através da nossa vida, do nosso trabalho, as pessoas possam ver o Senhor Jesus. Como a música que eu coloquei no início da nossa transmissão do Paulo César Baruch, né, o meu querer, que cada ação nossa possa refletir Jesus. Que com o nosso falar, nosso agir, nossa maneira de fazer as coisas, que as pessoas possam ver em nós Jesus. Nós fomos salvos para isso, irmãos. A gente não foi salvo apenas para ficar guardado com a nossa salvação e dizer, já resolvi meu problema, já fui salvo por Jesus, agora os outros que se virem, façam o mesmo que eu. Não é para isso. Somos cooperadores de Deus, como nos diz Paulo, ou o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Coríntios. Devemos cooperar com Deus na sua obra. As pessoas estão aguardando para nós servirmos ao Senhor, a fim de que elas possam encontrar também Jesus e ver Jesus. Elas não vão ver Jesus fisicamente, mas as pessoas precisam ver Jesus na minha vida e na sua vida. Isso é serviço. Fomos chamados para servir. O apóstolo Pedro diz lá na sua carta, na primeira carta de Pedro 2, versículo 9, o Senhor nos chama para um sacerdócio real, né, para sermos uma nação santa. Mas para quê? Para dizer para as pessoas assim, olha, eu faço parte do povo de Deus, sou uma pessoa melhor do que os outros? Será que foi isso que Jesus queria que fizéssemos ao nos tornarmos pessoas, né, com parte aí do povo dele? É para dizer para os outros que nós somos maiores do que eles? Não é para isso, irmãos. Não é para isso. O Senhor, Ele nos chamou para servir, para ligarmos as pessoas a Deus. Hoje, eu e você temos um privilégio que no Antigo Testamento era dado a algumas pessoas, que é o privilégio de fazer parte do sacerdócio real. O que faz um sacerdote? O sacerdote é aquele que liga as pessoas a Deus. Não somos mediadores, isso é Jesus. As nossas orações
vão em nome de Jesus para chegarem a Deus. Não é assim que nós oramos? Oramos a Deus em nome de Jesus. Ele é o mediador. Ele é quem nos liga a Deus verdadeiramente. Mas o que nós fazemos? Nós levamos as pessoas a Jesus. Nós somos esses sacerdotes hoje que fazemos as pessoas chegarem mais a Deus. Temos esse privilégio, tá, de, através do nosso serviço, fazer com que as pessoas sejam conduzidas ao Senhor. Como eu disse no Antigo Testamento, esse serviço era dado apenas uma parte, né? Então as pessoas iam com seus sacrifícios ao sacerdote, o sacerdote ia a Deus. Hoje não, todo convertido a Jesus pode exercer o serviço sacerdotal, isso aí diretamente a Deus. Eu e você não oramos diretamente? Sem intermediários? Não precisamos de ninguém para intermediar a nossa oração, nem de pastores. É claro que os pastores oram por nós, os nossos irmãos, a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros, mas isso não é intermediários. Isso é uma atitude de bondade, nós orarmos uns pelos outros. Mas eu e você temos o privilégio de irmos até Deus diariamente e de podermos levar, conduzir pessoas a Deus também. Tá? Então fomos chamados para servir. O avivamento, o ponto 2 aí, o avivamento, dons e talentos. Tanto os talentos naturais, que podem ser usados por Deus, como os talentos espirituais ou os dons espirituais, meus irmãos, eles devem ser utilizados para servir ao Senhor. Não podem ser utilizados para nos destacar, como eu disse no início do nosso estudo. Efésios capítulo 4, verso 12, diz que o Espírito Santo concede os seus dons, aí uma paráfrase aqui do versículo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Na carta que Paulo escreve aos Coríntios, também falando sobre os dons, ele fala que o Espírito Santo concede os dons. Significa que quando se trata de dons espirituais, meus irmãos, o Senhor, ele olha o que a igreja precisa, e aí ele chama um para ser pastor, ou alguns para ser pastor, chama outros para diáconos, outros para professores, outros para servir na área de ação social, outros para servir na área da exortação, no aconselhamento, e aí vai, né? Na liderança. Não somos nós que escolhemos, eu disse isso, eu não escolhi ser pastor. Um dia Deus tocou no meu coração, eu tinha outros planos ali quando junior, eu fui chamado, né, por Deus ainda muito jovem, né? Para tanto me converti jovem na minha adolescência, iniciando a minha adolescência, e o ministério também. Eu fui pastor muito jovem, com 23 anos eu já era pastor, né? Então fui chamado ao ministério muito jovem, tá? Mas mesmo assim fui chamado tendo outros planos. Estava até pensando em fazer faculdade de outras áreas, na área de administração e tal, e aí Deus, né, me mostrou que o que Ele queria para a minha vida era um plano diferente. Então, a questão dos dons espirituais é interessante porque não somos nós que escolhemos. E tem muito crente com um pensamento equivocado. Ele está buscando os dons e ele quer escolher o dom melhor que possa destacar ele. Não é assim. Peça ao Senhor, Senhor, revela sobre mim os dons que eu possa usar para servir ao Senhor da melhor maneira possível. Essa deve ser a sua oração. E aí Deus vai te chamar. Quem sabe te chama até para o ministério, para ser um missionário, um pastor, um professor da EBD, enfim, ele possa te chamar e aí você vai ser reconhecido por isso. Isso que é uma coisa interessante, a igreja passa a reconhecer isso em você. Não é eu que vou chegar e vou dizer, olha, eu quero ser pastor. E o meu processo, o pessoal sabe que no meio batista, na denominação batista, o processo para se tornar um pastor, para ser um pastor de uma igreja, ele é bem desgastante, bem tenso, né? Uma caminhada longa, é seminário, é preparação para o concílio, faz o concílio, processo de ordenação, depois a gente ingressa na ordem. É um processo realmente assim, que vai em etapas, né? Não é assim, decidi, quero ser e você. Não, não é desse jeito. A igreja que tem que recomendar, não é alguém que chega para os pastores e só quero ser pastor, faz um conselho para mim aí. Não, a igreja, uma igreja tem que pedir o conselho para alguém ser pastor. Sabia disso? Que não foi eu que pedi para ser ordenado pastor. A minha igreja, né, na época eu era membro, né, e atuava numa congregação da Primeira Igreja Batista em Cachoeiro, a qual sou grato, reconheceu isso em mim e pediu a minha ordenação ao ministério pastoral.
Assim como a igreja também pede, né, para alguém ser um diácono, elege alguém para ser um diácono, elege alguém para ser um professor. Tá? Então isso é uma responsabilidade que a igreja passa a enxergar a partir do momento que Deus nos chama. Interessante isso. Tá? Não é nós que ficamos escolhendo e queremos escolher um dom que nos destaque, que nos faça melhor do que os outros, não. Né? O Senhor nos dá os dons, a igreja reconhece esses dons, e aí então recebemos esses dons para servir ao Senhor. Tá? Só fazer um destaque aqui antes do próximo ponto, eu estou muito feliz aqui de ver tanta gente hoje ingressando ao vivo na nossa escola bíblica. Tá? A gente tem aqui, né, nós chegamos ao ponto aqui de 30 pessoas estarem simultaneamente participando, e essas 30 pessoas com as suas famílias. Então aqui eu creio que temos um número bom, aparece sempre no meu visor aqui a quantidade, né? E aí à medida que essa quantidade vai subindo ali, eu fico muito feliz, que eu estou vendo que muita gente está chegando e participando ao vivo conosco, as famílias estão se reunindo. Então fiquei muito feliz quando, né, o ponto passou de 30 ali, né, chegou nos 30, e aí então eu já vi, fiquei muito feliz ali, significa que tem bastante gente ingressado aí na nossa escola bíblica dominical. Bom, partindo para a parte final do nosso estudo, para mim não te cansar, né, da palavra, o terceiro ponto aqui fala sobre o seguinte: muitos esperam por nosso avivamento e serviço. É verdade, tem muita gente aguardando eu e você sermos crentes avivados para poderem receber uma palavra, para serem de alguma forma alvo do nosso serviço. O pessoal está esperando. Você sabe que uma época, lá no Novo Testamento, as pessoas chegaram para o apóstolo Pedro, que era uma referência apostólica da igreja no seu início, e falaram assim: olha, nós achamos que o Senhor está demorando muito a voltar. Porque eles tinham a expectativa que o Senhor Jesus voltaria naquela época. Até alguns apóstolos tinham essa expectativa. Nos escritos de Paulo mesmo, aos Tessalonicenses, parece que todo mundo estava esperando que a volta do Senhor Jesus pudesse acontecer naquela época. E aí, como não acontecia, e era um tempo difícil, de perseguição dura sobre a igreja, pessoas morrendo por conta do evangelho, sendo presas, tá? Aí as pessoas falam: puxa, Jesus está demorando a voltar. E aí sabe qual foi a resposta de Pedro? Ele disse: olha, não é que ele está demorando a voltar, ele está dando um tempo para que todos se salvem, para que todos venham a se salvar, porque esse é o desejo dele, que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir do evangelho e se salvem, ou sejam salvas por Jesus. Você sabe por que Jesus não voltou até hoje? Porque ainda tem muita gente no mundo que nunca ouviu falar de Jesus. Tem muita gente longe de Deus e sem saber que Jesus até mesmo existe. Talvez pareça incrível isso, né? Mas no mundo de 7 bilhões de pessoas, tem muitos lugares onde o evangelho, a mensagem do Senhor ainda não chegou. E depende de eu e você servirmos ao Senhor, multiplicarmos, né, os crentes, multiplicarmos o evangelho na vida das pessoas, para que esse evangelho vá se expandindo, da mesma forma que chegou até nós. Há 500 anos atrás, o nosso continente foi, digamos, entre aspas, descoberto, né, mas já tinha habitantes aqui, e aí pessoas da Europa trouxeram o evangelho para nós, pessoas dos Estados Unidos, missionários, trouxeram o evangelho até nós, e agora nós temos a responsabilidade de fortalecer o cristianismo aqui, a igreja aqui no nosso país, para levar o evangelho também até em locais do Brasil onde as pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. E mais ainda, onde as pessoas ouviram falar, mas ainda não aceitaram a Jesus. É claro que nem todos, infelizmente, aceitam, mas nós temos que fazer o máximo para que as pessoas possam seguir a Jesus. Deixa eu destacar aqui, tá? Uma história desse capítulo 3, né? Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados chegou a uma cidade que havia sido arrasada por um bombardeio. E aí, no meio dos escombros, eles acharam uma estátua de Jesus, meio quebrada, né? E aí eles foram juntando os pedaços daquela estátua, mas não conseguiram achar os braços. Mas aí colocaram aquela estátua de Jesus sem os braços, numa posição de destaque. E aí, então, quando as pessoas perguntaram sobre os braços, os soldados disseram: os braços de Jesus somos nós. Isso traz aí uma questão interessante para nós. É claro, né, que Jesus não é um ídolo, não é uma estátua, tá? Isso é só uma figura, uma história, para ilustrar
que de fato nós somos cooperadores de Deus, é como se fosse realmente os braços de Jesus aqui nesse mundo. Vou dizer até mais, somos os braços, os pés. Na verdade aqui a gente é um corpo e o cabeça é Jesus. Então, tirando o cabeça, que é Jesus, o restante somos nós, sendo braços, sendo o tronco, sendo as pernas, os pés, enfim, somos partes desse corpo, partes diferentes que contribuem, que cooperam para que esse corpo ande. Esse corpo que é a igreja, né? Essa é uma comparação, é uma figura da igreja no Novo Testamento, que somos o corpo de Cristo, entre outros, né? Noiva de Cristo, lavoura de Cristo, edifício de Cristo, são figuras a respeito da igreja, e corpo de Cristo é uma dessas figuras, né? E aí então Cristo é o cabeça e nós somos os braços, os pés, o tronco, enfim, somos partes desse corpo. João capítulo 20, verso 21 diz assim: Jesus nos disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Atos capítulo 10, verso 38 diz assim: Cristo andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Cristo andava por toda parte fazendo bem. Nessa semana, no nosso caminhar diário, falamos sobre o fruto do Espírito, chamado o quê? Benignidade, amabilidade ou gentileza, que é serviço. Deus quer nos usar para fazer a diferença, meus irmãos. Na família, na igreja, no mundo, as pessoas estão esperando. Você sabe que o seu lar, seus familiares estão esperando você fazer a diferença como um crente em Jesus para que as coisas possam mudar ali dentro da sua casa? Tem muita gente esperando assim: não quero que o pastor venha aqui, né, fazer um evangelismo na minha família, ou aqui no meu ambiente de trabalho, na minha escola. Não é, você está tendo uma impressão equivocada. Deus te colocou aí. Olha a sua família: pastor, minha família é tão difícil. Então eu vou te dar um conselho: olha a sua família como um campo missionário. Deus te colocou aí para você fazer missões. Tá? A sua família é difícil, seu esposo, seus filhos ou a sua esposa, enfim, é uma família difícil, tem gente longe do Senhor, então você é o pastor aí, tá? Você é o missionário de Deus aí, você é o braço de Deus aí, é o cooperador de Deus. Deus te colocou aí para você fazer da sua família um campo missionário. Lá naquele ambiente de trabalho, tem tanta gente que você olha: puxa, meu trabalho tem um monte de gente, pastor, errada, o senhor precisava ir lá uma hora para pregar. Quem sabe temos oportunidade um dia de fazer isso, mas não sou eu que Deus escolheu para ir lá não, sabia? Se você está lá como crente em Jesus, o Senhor te colocou lá. Olha o seu ambiente de trabalho então com um propósito da parte de Deus, como um propósito que Deus te deu para estar ali e ser um missionário dele ali. Viver o Evangelho já é o início, e depois falar do Evangelho para aquelas pessoas que estão aí trabalhando com você. Na sua sala de aula tem aqueles professores difíceis, né, que às vezes não tem alguns que não têm vínculo com o Senhor, outros têm, graças a Deus por isso, mas aqueles colegas também de aula, alunos da classe que são difíceis lá de você, né, estudar com eles, você percebe que estão longe de Deus. Não fique esperando alguém ir de fora lá falar. Deus te colocou ali. Você sabia que você está nessa turma, que você está na sua escola, estudando aí, na sua faculdade, e Deus te colocou aí com um propósito de você também ser um missionário dele aí, ser um crente fiel que vive o Evangelho e que proclama o Evangelho. E a pergunta que eu faço é: você tem feito isso? Você tem obedecido a isso? Na sua família, no seu trabalho, na sua escola, no meio das suas amizades, aonde você estiver, na rua que você mora, no condomínio que você mora, Deus te deu a oportunidade de estar aí para que você seja um missionário, um servo dele. Tá? Não fique esperando que alguém de fora vai chegar, não. Deus te colocou aí, então cumpra esse propósito. Viva o Evangelho, já é a maior parte, mas também fale desse Evangelho para as pessoas. Para a gente concluir, tem 3 coisas que eu quero dizer para você aqui na conclusão. Primeiro, procure dar uma contribuição significativa à família. Sua família é seu alvo primário, tá? Você é crente, tem vários familiares não crentes, esse é o seu primeiro alvo missionário. Essa é a sua primeira missão, a salvação da sua família. Tá bom? Então ore por eles. Fale de Jesus por eles. Ame a eles como Jesus ensinou-nos a amar.
tá certo? Conduza-os a Jesus, conduza um filho a Jesus, um pai, um irmão seu, um familiar, um parente seu, conduza ele a Jesus. O Senhor te colocou aí para você conduzi-lo a Jesus. Procure dar uma contribuição significativa à sua igreja. Já se fez essa pergunta? O que eu posso fazer para ajudar na minha igreja? Você vai ficar até quando só olhando as pessoas trabalharem na sua igreja? Você sabia que há uma estatística muito ruim que diz que 80% dos crentes nas igrejas são apenas espectadores, aqueles que usufruem do serviço dos outros 20%. Sendo otimista, 20% da igreja trabalha, faz as coisas acontecer, não se acomoda, está na liderança, participa de reunião, né, sai para evangelizar, está ajudando aí nesse período, não se acomodou. 20% da igreja. E os outros são espectadores. E quando eu falo de igreja, não é da nossa igreja só. Eu falo de todas as igrejas. 20% servem a Deus, né, e 80% assistem, usufruem daquele serviço. Quando é que nós vamos virar essa estatística? Que 80% das igrejas servindo para alcançar os outros 20% e tornar os servos também. O alvo de Deus é que 100% da igreja sirva, não somente no trabalho lá na igreja, que hoje a gente nem está podendo fazer muito lá, mas servir no trabalho aonde você estiver. Tá? Você está servindo a Igreja Batista Rio da Vida, e aí eu falo principalmente aos membros da nossa igreja, se você está evangelizando a sua família, se você está evangelizando nas redes sociais, use as redes sociais para evangelizar. Se você está evangelizando no seu trabalho, você está servindo na igreja. Sabia disso? Ah, pastor, mas eu não estou podendo lá exercitar o meu dom lá na igreja. Não tem problema. Deus não te chamou só para isso. Ali é uma pequena parte. É 1 ou 2 vezes por semana só. Deus te chamou para você servir a Ele onde você está. É a maior parte, os 99% do seu trabalho não é quando a gente se reúne no templo, não. A maior parte do seu trabalho é onde você está. Você sabia disso? É onde você está. E por último, procure dar uma contribuição significativa ao mundo, servindo as pessoas. É assim que tem que ser, tá? A gente tem que ser útil. Então hoje, nosso estudo nos falou que uma pessoa avivada é uma pessoa que irá servir, uma pessoa que serve. E aí, como você está diante disso? Tem servido ao Senhor? Os dons que Deus te deu, os talentos, as habilidades que você tem servido ao Senhor? Um crente fiel, um crente avivado, vai estar sempre disposto, com muita humildade, não se esqueça disso, com muita humildade, estará sempre servindo ao Senhor. Deus te abençoe, que eu e você possamos ter muitos dons, talentos e a humildade suficientes para servir ao Senhor em qualquer lugar onde nós estivermos. Deus te abençoe, que essa lição, que esse estudo de hoje possa ter edificado a sua vida. Não perca a alegria de servir ao Senhor com a sua vida, tá bom? Para a gente orar agradecendo a Deus aqui pela nossa lição de hoje, eu queria dizer para você que a próxima lição será avivamento e ação social, tá? Então, grave aí esse tema, o texto para você poder estudar, entre outros, é Atos 4, o versículo 32. Então, lembra aí, ó, Atos 4, tá, o versículo 32 até o versículo 35, tá bom? Então, grava aí, tá, para você não esquecer, tá? Como eu disse, Atos 4, 32 até o versículo 35, tá bom? Então, a gente vai, nesse momento, agradecer a Deus pela lição, né? Depois eu quero dar rapidamente algumas informações, a gente já está finalizando, tá? Então, fica comigo só mais uns minutinhos. Tá? Eu estou vendo aqui vários irmãos dizendo amém, né? A irmã Né falando que eu creio, é verdade, irmã. Vocês são missionários, todos os irmãos que estão aí conosco são missionários aonde vocês estão, são servos do Senhor. Então se dedique a servir ao Senhor aonde você está, tá bom? Nós vamos orar nesse momento, como eu disse, depois eu quero dar algumas informações para a gente terminar, né? E nessa oração, eu vou estar orando e quero pedir também para você me ajudar nessa oração. Nós temos o presidente da nossa convenção, o pastor Márcio Soares, ele é pastor
na primeira igreja batista em Muniz Freire, e nessa madrugada, na verdade, foi na noite de ontem, me parece, ele perdeu a sua mamãe, né? Ela faleceu e nós, batistas, né, no estado, estamos orando, pedindo a Deus o conforto e o consolo sobre a vida dele e da família. Ele é uma referência para nós, porque é o nosso presidente, é o presidente da nossa convenção, então é o líder dos batistas aqui no estado do Espírito Santo. E aí então você lembra, né, das suas orações também de orar pedindo consolo e conforto de Deus sobre a sua vida. Pastor Márcio Soares, ele é o pastor presidente da Primeira Igreja Batista de Muniz Freire, presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Tá? Então vamos orar agora agradecendo a Deus pela lição e também pedindo o consolo de Deus sobre a vida do nosso presidente. Vamos juntos em oração? Então feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo estudo dessa manhã. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de podermos estar juntos estudando a palavra. Que cada um dos teus servos, meu Deus, que participou conosco, seja um servo em potencial, uma pessoa dedicada ao serviço, com humildade, sem querer se destacar, sem querer aparecer. Que possamos, meu Deus, usar os nossos dons, talentos, ó Pai, para servir ao Senhor, para proclamar a Tua palavra. Que todos nós possamos ser um servo do Senhor dedicado aonde nós estamos, na nossa família, no trabalho, na escola, na nossa rua onde moramos, no condomínio, enfim, meu Deus, que aonde estivermos, possamos estar sempre desenvolvendo o nosso trabalho, o nosso serviço, para a glória do Teu nome. Que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Que possamos ser Jesus na vida das pessoas. Esse é o nosso querer, meu Pai. Agora também nessa oração, meu Deus, queremos pedir ao Senhor o conforto e o consolo sobre a vida do pastor Márcio Soares, nosso presidente da convenção, também toda a sua família. Que o Senhor possa entrar com o conforto do Senhor, o consolo sobre ele, e também que toda a família seja amparada. Nós entendemos que o Senhor chamou a tua serva, a tua presença nesse momento, foi de teu propósito e vontade, que a filha do Senhor fosse agora estar ao céu com o Senhor, mas a família está aqui precisando da tua ajuda agora, teu conforto. Então consola os corações em nome do Senhor Jesus. Pai, nos dê um dia na tua presença, abençoe todos que estiveram conosco e todos aqueles que estarão conosco depois assistindo nas redes sociais, através da gravação. Abençoe cada um, que esse estudo possa edificar muitas vidas e famílias. É a minha oração, com gratidão no coração por ter tido o privilégio e a oportunidade de servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar algumas informações então, rapidamente aqui para você, antes da gente finalizar, né, a nossa Escola Bíblica de hoje. A lembrar, né, do nosso dia hoje, tá? Nós temos a live do Ministério Infantil às 16 horas, tá? Então aí não deixe, né, as crianças ficarem de fora. Nós usamos a live da Primeira Igreja Batista de Curitiba, tá? Então eles têm feito um trabalho que tem sido divulgado no Brasil todo, um bom trabalho para o infantil. Então nesse tempo, né, esse é o recurso que nós temos tido, então nós estamos utilizando a live de algumas igrejas, mais especificamente, agora de forma mais recente, a live da PIB de Curitiba. Então no YouTube, tá? Você, papai, mamãe, tio, avô, avó, né, quando for às 4 horas, entra lá no canal Primeira Igreja Batista de Curitiba, tá? E aí você vai ver lá a live do Ministério Infantil, coloque as crianças para assistir, tem as tarefas aí para as crianças do Ministério Infantil da nossa igreja. A tia Kissela dá a tarefa para vocês depois, tá? Depois ela ressalta as tarefas e cobra. Eu tenho visto no grupo de WhatsApp da igreja as crianças fazendo as tarefas. Então você, pai e mãe, não deixe a sua criança ficar de fora disso, não. A gente precisa do seu apoio, não tem como a gente ir aí dar aula para eles. O nosso Ministério Infantil está fazendo o possível para alcançar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho. Então o que a gente precisa é que você bote ele para assistir, né, a live do Ministério Infantil às 16 horas, como eu disse, PIB Curitiba. Também o nosso culto hoje às 18h30, transmissão direto lá do templo da nossa igreja, com um detalhe especial que hoje nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Tá? Então você que vai participar, né, você que tem os membros da família que vai participar, aqueles que estão em comunhão com Deus, comunhão com o Senhor, tá? Então você separa aí o pão, o vinho,
e nós estaremos participando hoje. É um ato memorial, tá? Eu quero sempre lembrar que a gente faz isso, tá? A gente não tem podido fazer as nossas reuniões presenciais, mas podemos sim celebrar a ceia, porque a ceia ele é um ato memorial, não vai haver nenhuma transformação de nada e nem você está participando disso, porque se eu não participar, ficar sem a ceia é ficar sem a bênção de Deus. Não, tá? É um ato memorial, uma proclamação da palavra. O Senhor diz, fazer isso em memória de mim. Então hoje estaremos celebrando a ceia, então você, membro da igreja ou de uma outra igreja também que está em comunhão com o Senhor, que quiser participar, entende a ceia como nós entendemos, como um memorial, um ato simbólico. Separe aí o pão e o vinho, né, o suco de uva, que a gente sempre orienta, deixa separadinho já para 6h30, no momento da ceia, você celebrar conosco à medida que nós orientarmos você, tá bom? Se inscreva nas nossas redes sociais, nós temos o Facebook, então curta a nossa página, se inscreva no nosso canal no YouTube, estamos chegando perto dos 300 inscritos, ontem já estava aí, acho que chegando em 290, nosso alvo é 1000, mas já estamos aí numa caminhada boa, chegando perto dos 300. Compartilhe principalmente o nosso canal no YouTube com seus familiares, tá bom? Com suas redes sociais, para que eles se inscrevam e nos ajudem, tá? Para que o nosso canal possa crescer, o canal da igreja, então o canal da Igreja Batista Rio da Vida. Então se inscreva lá e peça os seus amigos para se inscrever e comece a nos seguir no Instagram também. A gente já tem o Instagram, já temos feito algumas publicações lá no Instagram, tá? Comece a nos seguir e a divulgar o Instagram da igreja também. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Muito obrigado a todos que participaram, que interagiram conosco aí na Escola Bíblica Dominical, né, de hoje. Deus abençoe o seu dia, o seu final de semana. Fique na graça do Senhor. Quero convidar você, se você ainda quiser continuar, a ouvir um pouquinho aí, né, da música que nós começamos, né? A Meu Querer, do Paulo César Baruch. Como eu disse, nossa lição falou sobre o serviço, que o meu e o seu querer seja estar sempre servindo ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Deus te abençoe. Que o seu lar seja uma igreja. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu tomar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Seja Jesus na vida de alguém. Essa é a música que está dizendo para nós. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida,